Mas nós vemos objetos adquirindo inteligência. Inteligência entre aspas, é um chipzinho desse tipo que nós vamos implantar em quase todos os objetos, para que eles nos ajudem a fazer as coisas que trivialmente queremos fazer, coisas que nos custam trabalho. Então você vê no Rio de Janeiro, por exemplo, um desses chips num cartão na ponte Rio-Niterói. Pessoas podem passar pelo pedágio sem pagar, entre aspas. Com esse cartão, existe uma porta do pedágio que energiza esse chip. O chip transmite a informação de quem você é e você passa sem ter que dar o dinheiro. Como o sistema da hora digital, não é isso? Exatamente. Onde nós temos um chip que pode estar no nosso sapato, que a gente já falou que o computador vai estar acoplado ao nosso corpo no sapato, não é isso? Exato. A hora digital é uma maneira de nós nos identificarmos ao mundo. Quem nós somos, onde estamos, etc. Facilitando a nossa vida. Você vai numa loja de locação de vídeos, pega o teu vídeo e sai pela porta. Quer dizer, essa hora digital, na verdade, é um chip que nós carregamos conosco, no nosso corpo, e ele, então, emite as informações para sensores que já estão preparados para captar essas informações eletronicamente. Isso é uma possibilidade. Desde que nós conversamos, novas possibilidades de implementarmos tecnologias diferentes que formariam a nossa hora digital apareceram. Então, hoje fala-se muito em usar características do corpo em vez de um chip. Por exemplo, a forma da íris do seu olho unicamente te identifica. Por que não um aparelhinho na saída da loja que você põe diante do olho, ele mede a forma da íris, te identifica e debita aquilo que você comprou a você. A impressão digital, a própria voz nos caracteriza. O formato da face, a forma da palma da mão. Todas essas tecnologias estão aparecendo, mas a ideia é sempre a mesma. Facilitar a tua vida. Você não tem que fazer fila, não tem que ficar junto a um caixa. Deixa que o teu corpo, ou um chip no teu corpo, em algum objeto do teu corpo, te identifique para que você seja debitado, etc. Agora, os objetos, para nos identificarem, tem que ter inteligência também, não é isso? Todos os objetos vão ter alguma forma de inteligência. Inteligência entre aspas, porque inclusive nós sabemos muito bem o que é inteligência. Eles vão poder fazer coisas que hoje nós temos que fazer no lugar deles. Então eu mencionei esse objeto que paga o pedágio por você. É um cartãozinho no para-brisa do seu carro. Nós vamos ver mais e mais esses chips aparecendo em tudo que é lugar. Esses chips não só serão chips eletrônicos, mas terão componentes mecânicos. Então, por que não colocar sensores, chips assim na sua cadeira, de maneira que a sua cadeira se adapte a você, sinta a tua pressão. Agora eu não sei qual é a palavra apropriada. A pressão que você exerce pelas suas partes inferiores e posteriores e adapte a forma da cadeira a você. Num cinema, nossa cadeira seria mais confortável, mas todas as cadeiras que estão ocupadas transmitirão essa informação para a entrada do cinema, onde o indivíduo chega e vê quais são as cadeiras vazias, quais são as cadeiras ocupadas. Cadeiras automaticamente moduláveis, adaptáveis à sua forma nadegal. Seja avantajada ou não, enfim, mas para proporcionar maior conforto. Exatamente, maior conforto. Então nós veremos isso. Eu li recentemente que as árvores de Paris, quando vocês forem a Paris, todas as árvores de Paris agora estão sendo implantadas com um chip desses para que ela tenha um cérebro que transmitirá aos jardineiros como vai a saúde da árvore. Então em Paris hoje as árvores vão ser mantidas por chips que vão dizer: eu preciso ser podado, eu preciso ser cortado, eu estou com fungo, eu estou com uma doença. Quer dizer que os objetos todos agora passam a se comunicar com o ser humano? Os objetos todos passam a se comunicar conosco, que é realmente o que nós queremos. Então, pense numa aplicação que já existe na Suécia e que começa a existir na Califórnia. Na Suécia faz muito frio no inverno. E na Suécia, como em vários países do mundo, não existe mais aqueles atendentes de posto de gasolina. Como é que chama isso em português? A pessoa que põe gasolina no seu carro. Atendente. Atendente de posto de gasolina, não existe mais. As pessoas têm que se autosservir, assim como nos Estados Unidos. Então, por que não colocar na tampinha do tanque de gasolina um desses chips que permitirá que um robô, isso já existe, um braço robótico, identifique onde está a tampinha, em qualquer lugar do posto de gasolina que você pare, qualquer que seja a altura do seu carro, esse robô vai identificar onde está a tampinha, emitindo radiofrequência que energiza esse chip, que agora passa a ter um papel ativo. Então você pode imaginar um diálogo hipotético em que esse robô está dizendo: tampinha, tampinha, onde estás? Onde estás? E a tampinha agora energizada diz: estou aqui, estou aqui, estou aqui. O robô, bumba, agarra a tampinha, tira e põe a gasolina nela. Então, o que nós estamos tentando fazer é prover esse tipo de inteligência a objetos, nesse caso a tampinha do tanque de gasolina, para facilitar a nossa vida. Robozinhos, por exemplo, dentro do corpo humano, é possível para uma finalidade médica? Já temos vários tipos de robôs, dependendo da nossa definição de robô. Temos válvulas que já funcionam eletronicamente, marca-passos, etc. E eventualmente teremos
pequenas máquinas, uma vez que forem testadas, já sabemos fazê-las, tão pequenas quanto esse chip, já que esse chip tem várias partes mecânicas, pequenas máquinas que navegarão por nossos vasos sanguíneos. Até houve um filme sobre isso, mas agora essas máquinas são possíveis. Pequenos robôs que navegam pelos vasos sanguíneos e ao encontrar um depósito de colesterol, eles vão girar os braços como um rotor-router dos vasos sanguíneos. E isso já existe ou isso ainda é... A tecnologia já existe, os projetos já existem, os robôs já funcionam, faltam voluntários que queiram ingerir esses robôs para ver se eles geralmente funcionam... Os cobaias. Mas eles poderão levar drogas e medicinas para o combate mano a mano de um foco de bactérias ou de vírus, etc. Então, as aplicações possíveis dessas máquinas dentro do corpo humano são muitas. Agora, nós temos que tomar muito cuidado. A área de medicina é a área mais delicada, porque a gente nunca sabe que tipo de reação máquinas causarão dentro dos nossos corpos. São corpos estranhos, né? São corpos estranhos. Nós preferimos ter todas as próteses de extensão de funções humanas fora do corpo humano. Então, por exemplo, eu tenho aqui, isso também é novidade, desde que eu vi da última vez, uma prótese de memória. Esse aqui é um pequeno disco magnético, é um... Coloca dentro da sua palma da mão, que eu acho que aí dá maior dimensão de tamanho. Isso. Mas que é verdade que minha palma da mão é tão grande que... Mas ele só pesa 17 gramas. Quer dizer, na verdade é o círculo que está aqui dentro, né? Não é nem o quadradinho inteiro. Exatamente, é o círculo que está dentro. É o tamanho de uma moeda de 25 centavos, tem hoje uma capacidade de 340 megabytes, o que significa vários livros, etc. E você pode imaginar que isto, eventualmente, à medida que a densidade de informações aumenta, será uma prótese da nossa memória. Isso, no salto do seu sapato ou na sua carteira, poderá lembrar-se de tudo que você quer se lembrar, a sua vida toda, com quem você falou, quem te disse o quê. E o dia que nós tivermos pequenas câmeras de televisão implantadas nos aros de nossos óculos, poderemos filmar toda a nossa vida, colocar aqui e nos lembraremos do que a professora nos disse na escola primária, o que os nossos pais nos disseram, quem eram os nossos amigos. A gente vê uma pessoa, não se lembra o nome da pessoa, está tudo aqui dentro. Quer dizer, seria uma memória nossa extra-artificial, vamos dizer assim. Exatamente, uma memória extra-artificial. Eu, por sinal, necessito muito dela, mas você pode imaginar aplicações, colocar toda uma lista telefônica aqui, colocar isso dentro do teu telefone celular, isso já começa a aparecer, essas aplicações, ano que vem já teremos, um desses módulos será colocado no telefone celular, e agora você tem todos os números de telefone de pessoas no país ou no mundo. E que outras aplicações, então, que se pode dar? Justamente nessa situação em que os objetos passem a se comunicar conosco. Nós teremos todas as possibilidades que hoje nós temos, em que nós temos que manusear alguma coisa, poderão ser feitas com o objeto pensando no nosso lugar. Então, nós já mencionamos isso no passado, mas está mais em mais realidade. Hoje nós temos que pegar produtos no supermercado, tem um código de barras, levá-los à caixa de saída, que tenta ler desesperadamente no raio laser aquele código de barras, etc. E por que não simplesmente dar-se esses objetos a um pequeno cérebro, de maneira que ao passarmos pela porta, eles se identifiquem e saiam do supermercado. Agora, no último programa, você falou sobre lojas que estariam já utilizando um sistema informatizado, onde os produtos seriam feitos de forma personalizada, as roupas. Então a pessoa entra, já tiram as medidas, automaticamente já fazem aquela calça direitinho, adaptada ao formato do nosso corpo, individual, quer dizer, uma produção, ao invés de uma produção em série, que necessitaria de estoques enormes nas lojas, 42, 43, 44, 56, às vezes não vende, encalhe e tal. Aí então a loja só teria aquele produto exato para cada cliente que vem lá fazer sua compra. Evoluiu mais alguma coisa em relação a isso, não é? Sim, hoje já começa a aparecer em várias lojas no mundo todo medidores a laser que medem a forma do seu pé, a forma do seu corpo, um escaneador a laser. Você entra lá, fica quietinho, passa aquele raio laser pelo teu corpo, mede a forma do teu corpo, coloca num cartão que você vai ter contigo, um cartão que será um cartão com esse tipo de chip dentro, e ao entrar na loja, agora o cartão transmite à loja as suas medidas e você pode parar diante de um espelho virtual, que não existe, é uma tela de cristal líquido, onde você se verá usando a roupa ou o sapato que você gostaria de comprar. Quer dizer, o modelo de roupa que tem ali na loja à venda, olhando para aquela tela, automaticamente nos vemos vestidos, que a tela já adapta aquele modelo às nossas formas e nos vemos já vestidos naquela para ver se fica bem ou não. Para ver se fica bem, podemos fazer pequenas modificações. Não precisa nem experimentar mais a roupa, então, agora? Não precisa. Virtualmente, aperta um botão e a roupa depois lhe é enviada na sua casa, nas dimensões exatas e no tamanho exato. Quer dizer, extraordinário, que é o tempo que nós vamos ganhar, né? Com essa tecnologia aplicada. E a ideia é exatamente essa, ganharmos tempo.
temos a possibilidade, temos mais tempo de lazer. Hoje nós perdemos um tempão com objetos, com coisas que são desagradáveis. Então, por que não deixar que objetos comecem a pensar por nós, comece a fazer coisas por nós, evitar filas em supermercado, em lojas, etc., e fazer com que as coisas se adaptem a nós, porque os objetos sabem quem somos. Ainda nos últimos programas você falou sobre as paredes se comunicando com seres humanos, os usuários dos edifícios, alguma evolução em relação a isso também? Dentro de casa, por exemplo, alguma facilidade nova? Em geral, a grande tendência da informática é tornar-se o motor do século... Qual é o próximo século? 21. Desculpe, eu já sou tão velho que às vezes tá eu tão confundo. na frente que O motor do século 21. Motores, antigamente, eram coisas que nós estudávamos, eram capas de revistas, existiam, nós brincávamos com ele, de repente eles desapareceram e estão em todo lugar. Ninguém sabe quantos motores tem na sua casa. Você não sabe, você tenta pensar, aí você vai esquecer 2 motores, na máquina fotográfica tem um que aumenta, que faz com que a lente zoom se aproxime ou se afaste, tem outro motor que rebobina o filme automaticamente, tem um motor na sua escova de dentes, motores elétricos estão em todos os lugares, nós nem pensamos mais neles. Telefone, tudo tem motor. Telefone, tudo tem motor. Um computador tem vários motores, um que ejeta o disco CD, outro que faz girar esse disco magnético, o hard drive, etc. Então o motor desapareceu como elemento de estudo, como capa de revista, e faz parte da nossa vida. Informática vai ter o mesmo destino. Para a felicidade de muita gente que detesta estudar programação, computadores, etc. Informática vai ter o mesmo destino. Eu prevejo, aliás, que dentro de 5 anos, eu vou voltar às paredes dentro de um pouco, dentro de 5 anos, praticamente, nós não teremos que ter contato com computadores. Informática estará em todos os lugares fazendo coisas por nós. Por exemplo? Então você falou das paredes, eu mencionei paredes no último programa, ou seja, o fato que nós poderemos pedir algo através de um dispositivo qualquer, um pequeno computador portátil desse tipo, poderemos pedir algo ao ambiente. Esse pedido será emitido por raios infravermelhos ou ondas de rádio às paredes, que terão um receptor e irão a algum computador central, chamar um servidor que fará aquilo que nós queremos e mandará a informação de volta. Então, este é um computador. Que tipo de pedido que se pode fazer? Você pode fazer um pedido de informação de restaurantes, qual é o restaurante mais próximo, eu quero comer comida francesa, preciso fazer reserva ou não, como é que eu vou, mostre minhas ruas e como é que eu navego pelas ruas para chegar lá. Informações que tipicamente você não terá aqui, mas pedindo nas paredes, elas te enviarão. Então, nós teremos mais e mais a informática transparente. Quando você fala em pedir as paredes, é uma coisa simbólica. Quer dizer, nas paredes vão ter sensores espalhados, em todos os lugares vão ter sensores espalhados? Vão ter sensores, receptores e transmissores, ou de infravermelho, que são frequências que simplesmente caminham visualmente, se você pôr um obstáculo no caminho de um feixe infravermelho interrompido, ou ondas de rádio, que são transmitidas às paredes, ondas de rádio essas que atravessam paredes, que atravessam obstáculos. Ondas de rádio que serão transmitidas às paredes, que terão receptores do teu pedido, irão buscar a informação em algum lugar e retransmitirão a você. A informação que as paredes irão buscar, estão em algum computador central, mas nós estaremos cabeados mesmo, cabos de TV a cabo, a cabos de força, de eletricidade, poderão transmitir sinais digitais. O pedido sairá, irá para algum servidor, que é um computador oculto, como a fornalha da sua casa ou qualquer outro sistema servidor, e a informação voltará a você, a parede transmitirá, você não sabe de onde vem e você paga pela utilização. É assim que funciona a água, é assim que funciona o telefone hoje, é assim que funcionam várias dessas utilidades. Você não sabe de onde vem, você não sabe de onde vem, nem se preocupa de onde vem tua água. Você paga pelo uso. Você não entende muito de televisão, não precisa entender de televisão. Paga pelo uso quando paga a televisão. Isso é no futuro muito distante, João? Não. Muito próximo. Já começamos a ver tudo que nós estamos conversando, já começamos a ver aparecer os sistemas de identificação de pessoas, por impressão digital, por voz, por íris, por forma da mão, por forma de rosto, esses chips que transmitem. Eu mencionei uma aplicação que é o Onda Livre, mencionei outra que é no posto de gasolina. Existem aplicações hoje, muitas caixas de produtos, os próprios computadores da firma para qual eu trabalho, a IBM, dentro da caixa tem um desses chips. E você pode programar esse chip por fora da caixa. Então, ao chegar a caixa num cliente, o chip vai informar o que tem dentro da caixa, onde já esteve essa caixa, qual é a capacidade do computador, para quem ele é destinado, etc. E você poderá entregar a caixa sem ter que abrir para ver se o produto está lá dentro. Esse mesmo chip no computador, digamos, laptop, protegerá a propriedade. Grande sistema de proteção de propriedade. Se alguém tentar sair com esse computador laptop de um local de trabalho, a porta emitirá radiofrequência, o chip responde dizendo quem é
qual é o computador, a quem pertence, e se for uma pessoa não autorizada, o computador é rejeitado. Isso é usado também em hospitais em vários países do mundo, onde crianças recém-nascidas recebem uma pulseirinha com um chip desses para a criança não ser roubada, não ser transportada ilegalmente de local a outro. A criança só passa pela porta, que identifica a criança, quando alguém autorizado está acompanhado. Agora, dando um pulo, e a internet? Qual é a evolução? Vai mudar a nossa vida. A internet, sobretudo a parte gráfica da internet, chamada de web, vai mudar totalmente a nossa vida. Eu comparo a web, é difícil comparar porque é algo que vai radicalizar a nossa vida e mudar totalmente, mas eu comparo, por exemplo, a prensa, a máquina de imprimir de Gutenberg. Antes de Gutenberg, você fazia comércio trocando mercadorias. Você me vendia isso em troca de alguma outra mercadoria. Depois que Gutenberg inventou a prensa, nós começamos a fabricar dinheiro. E dinheiro nos permite fazer comércio com uma moeda comum. Essa mesma revolução que permitiu o dinheiro e que criou o comércio qual nós o conhecemos hoje, será repetida de uma maneira muito mais radical pela web. A web cria uma nova economia, totalmente nova. Então você pode pensar que a web cria leilões. A web cria a possibilidade de finalmente implementar a lei de oferta e demanda. Produtos que estão prestes a expirar. Porque a lei da oferta e demanda não funciona. Hoje um assento de avião ou qualquer outro produto custa a mesma coisa independente da oferta e demanda. Uma Coca-Cola que você compra de uma máquina custa a mesma coisa independente se o ambiente fora está quente, se essa máquina está vendendo muito ou poucos produtos. Pense que através da web hoje você pode fazer uma oferta para um assento de um avião. A qualquer preço. Se a companhia aérea quiser vendê-lo na última hora, vende a você. E quanto mais a hora de partir do avião se aproxima, menos vale esse assento. É a lei da oferta e demanda. Vai ser possível um controle mais apurado, por exemplo? Então, haver uma relação entre preço e disponibilidade. Então, se um avião está com poucas cadeiras disponíveis, já está para sair, já está para levantar voo e, de repente, alguém quer comprar em cima da hora ainda um assento, vai ter um preço proporcional ao retorno também para a empresa, que para a empresa vale a pena vender mais barato, mas encher o avião. Exatamente. A cadeira do avião, a poltrona que decola vazia, não vale nada. Isso só não acontece hoje porque é difícil realmente fazer esse controle. Já acontece hoje. Você pode fazer uma oferta hoje em sites da web dizendo, eu ofereço $300 por um assento do Rio para Nova York na sexta-feira para voltar no domingo. Qualquer companhia aérea agora pode pegar ou recusar essa oferta. Tipo leilão mesmo, não? É leilão mesmo. Se eu faço uma oferta, eu olha, quero passar o sábado em Nova York, mas não quero pagar mais que R$300, digamos. Oferece isso, talvez a companhia aceite. Mas todos os preços serão variáveis. As máquinas de Coca-Cola nos Estados Unidos durante o verão, algumas delas, estavam ligadas à web. Dependendo de como estava a temperatura fora e como as vendas iam indo, o preço baixava ou subia, quando a demanda estava muito alta. Pense numa revista, num jornal que é vendido a um preço fixo. A revista é vendida ao preço de capa, o jornal ao preço diário. Mas no final do dia o jornal vale muito menos. Agora, se você só quer comprar um jornal por causa dos classificados, espere o fim do dia e a web informará todos os jornaleiros que estarão ligados na web que esse jornal agora vale 5 centavos apenas. E as pessoas poderão comprar. Uma revista, antes de ser trocada pelo próximo número, não vale nada para a editora, que tem que recolher, reciclar o papel, etc. Por que não vender a um preço mais barato? É a lei da oferta e demanda. Mas a web vai mudar muito mais a nossa economia, além dos leilões, etc. O que a internet faz é mudar o relacionamento empresa-consumidor. Então, há muitos anos atrás, sendo 10 anos atrás, nós tivemos essa onda de qualidade. Era preciso ter qualidade como vantagem competitiva. Hoje, qualidade é um dado. Quem não tiver qualidade não pode competir no mercado. Depois surgiu preços baixos. Quanto menor o preço, melhor a sua vantagem competitiva. Hoje, devido de novo à divulgação de preços e a divulgação de produtos pela web, preço já não é tanto vantagem competitiva. Qual é a vantagem competitiva hoje? É utilizar a web, a internet, para dar atendimento ao cliente, atendimento pós-vendas. Então, o cliente tem um problema após a venda, o exemplo da porta de garagem, que eu menciono sempre, que começa a abrir e fechar nos Estados Unidos, tem muito esse problema, começa a oscilar no meio da noite, você não sabe quem chamar, você entra na web, ela mostra como parar a porta da garagem. É o caso de um comercial muito conhecido, de um pai que compra uma bicicleta para uma criança no Natal e está com a bicicleta toda desmontada, quer montar a bicicleta para a filhinha dele está lá em cima da escada olhando, toda satisfeita, só que o pai não encontra o manual de instruções de como montar a bicicleta, está desesperado, é véspera do Natal, é de noite, a criança corre para o quarto dela, essa menininha, entra no web, entra no site
da bicicleta, imprime as instruções de montar, como montar a bicicleta, sai correndo de novo para a sala, larga do topo da escada a folha de instruções e o pai vê isso como se caísse do céu, vê as instruções de como montar a bicicleta. O que essa firma tem? Essa firma tem um atendimento pós-vendas ao cliente. Até a criança conseguiu imprimir isso. Então, a utilização da web para conhecer o seu cliente individualmente, para conhecer estatísticas sobre o seu cliente, como supermercados sabem quem compra o que a que horas, é muito importante. Tudo isso é muito importante e é a nova economia. Você se diferencia do seu concorrente pelo atendimento ao cliente. Agora, que outra revolução ainda mais profunda a web pode fazer na economia, nas operações de compra e venda, por exemplo? Bom, primeiro que o concorrente, a empresa na web não tem tamanho, tem aquilo que ela faz. Então, por exemplo, uma das grandes livrarias do mundo começou com um número desconhecido de funcionários, aliás, muito baixo, e vendia livros adoidadamente, que era Amazon.com, que só existia na web. Empresas vão surgir cada vez mais que vão vender e comprar produtos e serviços sem que você conheça o seu tamanho, você não conhece o tamanho do concorrente, o que já é bastante perigoso, você só sabe que ele funciona eletronicamente. Empresas que parecem dar um serviço gratuito ao cliente, que é o caso dessas empresas de e-mail, etc., na verdade está com isso também dando ao cliente divulgação de outros produtos que pagam pela publicidade que o cliente está recebendo. Empresas estranhíssimas, tem uma empresa na web que você pode pedir que essa empresa mande uma carta para alguém que você conheça, dizendo de um defeito dessa pessoa, cheiro de corpo, mau hálito, etc. Essa empresa se especializa em mandar mensagens, dizendo um amigo seu ou uma amiga sua descobriu o seguinte, etc. E é uma carta muito bem escrita e essa empresa está ganhando uma fábula, mandando carta sobre defeitos que as pessoas têm. Essa coleta de informações dos clientes, ela pode ser muito preciosa e muito perigosa também. Essa é muito importante. Uma empresa conhecer quando os seus clientes compram o que, quando e qual cliente está comprando o que e quando, é uma informação extremamente valiosa. Existe todo um campo da tecnologia chamada data mining, prospecção de dados, que está começando a estudar quando e o que e como os clientes compram. Então, as aplicações iniciais dessas técnicas foram em supermercados. E um fato muito divertido foi um supermercado, numa cadeia de supermercados no estado americano chamado Minnesota, que descobriu, através de data mining, de prospecção de dados, que nas quintas e sextas-feiras à noite, quem comprava fraldas também comprava cerveja. Fraldas infantis. Fraldas infantis. Comprava cerveja também. Também comprava cerveja. Surpreendente entregar isso a sociólogos que explicam tudo, desculpe, não tem um lá em cima, sociólogos que explicam tudo e que explicaram que quem compra fraldas está tão desesperado por ter criança e compra cerveja. Não, explicação errada. Era quinta e sexta à noite, onde no Minnesota e agora em quase todos os estados americanos, a maioria dos compradores após as 8 horas são homens. Homens a que as esposas ligam e dizem, olha, vem o fim de semana aí, precisamos de um suprimento de fraldas. E a palavra-chave é fim de semana. Os homens de fim de semana, no Minnesota, o que é que se faz? Desculpe se tem alguém no Minnesota me ouvindo. Nada, vamos ver o jogo de futebol, precisamos de cerveja para os amigos. Então a associação não era criança, era fins de semana. Essa empresa, para dizer aos seus clientes que estava preocupado com o que eles faziam, publicou um anúncio nas revistas da região, mostrando que faziam data mining. Esse anúncio mostrava como atrativo para as pessoas virem ler um indivíduo muito forte, mais ou menos como eu, completamente nu, exceto por uma fraldinha, segurando uma lata de cerveja. Anúncio divertido, e dizia o corpo do anúncio, nós nos preocupamos como você compra, o que você compra e vamos facilitar isso. Esse anúncio correu durante 3 meses, até que alguém teve uma ideia genial. Como aproveitar o fato que pessoas compram fraldas e cerveja? Primeira ideia é colocar a cerveja perto da fralda, má ideia, que durante o dia vem a senhora com criança, então não sei que a criança pegue cerveja. Segunda ideia, muito boa. Colocaram a cerveja longe da fralda onde estava, mas alargaram os corredores entre as gôndolas, de maneira a criar um caminho crítico para os compradores de fraldas e cervejas. E nesses corredores, nessas gôndolas, colocaram os produtos de alta lucratividade. E homens são impulse shoppers, compram por impulso. Você sabe que era característica
Só das mulheres? Não, alguém me disse que isso era das mulheres, pensava que era dos homens. O homem está cansado no supermercado, tem até uma certa vergonha, não sei porquê, então vai comprando, vê o negócio, compra. E colocar nos artigos de alta lucratividade, na altura média dos olhos de um homem médio, etc. E foi uma maravilha. Quer dizer, usaram o fato que quem vai comprar, falaram, comprar cerveja para vender outros produtos. Induzindo a compra, né, então conhecer o cliente é muito importante. Hoje, nos Estados Unidos e no Brasil também, eu só visitei uma cadeia de supermercados do Brasil, estive no Nordeste, pode mencionar o nome? Pode. A cadeia Bom Preço tem cartões de fidelidade ou de lealdade. São cartões que quando você compra, você passa o cartão quando você compra no supermercado e com isso você ganha pontos ou prêmios. Nos Estados Unidos você ganha descontos diretos. Aliás, eu tenho vários cartões de lealdade aqui para mostrar. Você não deve ser muito leal, porque para ser leal é isso. Eu sou leal a muitas empresas. Então, com esses cartões, eles não estão dando presente nenhum a você. Primeiro, sim, eles querem que você volte para acumular mais pontos, etc. Mas segundo, eles estão estudando os hábitos de consumidores. Quem compra o que a que horas para colocar à disposição de produtos e se um produto de alta lucratividade estiver sendo vendido com um produto de baixa lucratividade, o que eles fazem? Eles fazem uma promoção no produto de baixa lucratividade e com isso venderão mais produtos de alta lucratividade. Bom, Jean Paul Jacob, infelizmente nosso tempo encerrou. Espero que a sua visita ao Brasil seja próxima para trazer novas novidades aqui para gente. Muito obrigada, então. Você também é professor lá em Berkeley, né? Na Universidade da Califórnia. Professor de? Eu sou professor de informática e ensino multimídia na Universidade da Califórnia, em Berkeley. E como é que, depois num outro programa, a gente vai contar como é que um brasileiro foi parar lá e foi ser professor de Berkeley de informática e um cientista tão famoso no mundo inteiro da IBM. Muito interessante, não percam. Bom, obrigada então pela sua participação. Muito obrigado. Até a próxima, então. E obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Até o próximo Conta Corrente Especial. Até lá.